Olá, bem-vindo ao canal Decolando na História. No vídeo de hoje daremos sequência às questões da divisão da Alemanha durante a Guerra Fria. No vídeo anterior, falamos sobre a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Para quem não viu o vídeo, eu deixarei no card e na descrição. Uma parcela da população da Alemanha Oriental, percebendo que iriam ser dominados pela União Soviética, decidem migrar para a parte ocidental da Alemanha. E com isso, milhares de pessoas começam a migrar para o lado ocidental da Alemanha. Mas a União Soviética, percebendo que há uma grande imigração de pessoas para a parte ocidental, decide, já em 1946, criar um controle fronteiriço. Esse controle fronteiriço visa especificamente acabar com essa migração de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E a primeira parte desse controle se deu de 1946 até 1952, sendo efetuado por militares soviéticos e mais tarde substituídos por militares da própria Alemanha Oriental. Em 1952, a Alemanha Oriental cria o Regime Especial, que tinha como justificativa manter fora do país espiões, divergentes, terroristas e contrabandistas. Mas na realidade era um meio de fechar definitivamente a fronteira para eventuais fugas do território da Alemanha Oriental. Com esse regime especial de fronteira, Berlim Ocidental ficou ilhada no meio do território da Alemanha Oriental. Sua população passou a não ter mais acesso a bens essenciais, pois todos os acessos terrestres até Berlim Ocidental estavam bloqueados. Isso fez com que os Estados Unidos começassem a fornecer suprimentos por via aérea para Berlim Ocidental. Porém, com o passar dos anos e realização de alguns acordos entre os dois lados, houve a abertura de algumas vias de acesso somente para Berlim, vias rodoviárias e fluviais. Porém, esses meios eles eram constantemente fiscalizados. Pessoas ficavam algumas horas nas estradas esperando para serem liberadas até Berlim. E como que era essa fronteira? No começo, essa fronteira foi criada com arame farpado. Porém, com o passar dos anos, houve o desenvolvimento de grandes fortificações à fronteira, com grandes muros, torres de vigia, bunkers armados, campos minados, cercas com minas e etc., criando o que Winston Churchill, em seu discurso de 1946, falou de uma possível criação de uma cortina de ferro que separaria o mundo em dois. E essa fronteira realmente separou o mundo em dois. Foi a fronteira da Guerra Fria, a fronteira que não dividia não somente a Alemanha, mas sim o mundo ocidental do mundo oriental, ou seja, o mundo capitalista do mundo comunista. E essa fronteira se estendia além da Alemanha. Ela também se estendia aos outros países que faziam fronteira
com os países ocidentais, países esses dominados pela União Soviética no período. Porém, a cidade de Berlim estava no meio do território da Alemanha Oriental. Mas, nessa cidade, existia uma vida normal. Pessoas que viviam em Berlim Oriental tinham geralmente seus empregos em Berlim Ocidental. Então, era constante a travessia de um lado da cidade para o outro diariamente. Logicamente, ao chegar em Berlim Ocidental, essas pessoas viam uma condição de vida muito diferenciada do lado oriental. As pessoas de Berlim Ocidental tinham melhores condições de vida do que as pessoas de Berlim Oriental, tanto em questão econômica quanto em questão de liberdade. E isso, logicamente, começou a fazer com que as pessoas pensassem em migrar de uma vez por todas de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E o que começou a acontecer? As pessoas iam para seus trabalhos e acabavam não voltando para Berlim Oriental no final de seu expediente. Começaram a se fixar em Berlim Ocidental, deixando no começo seus parentes em Berlim Oriental, tentando se reestruturar na parte ocidental para, após esse período, ir buscar seus familiares que ainda estavam vivendo em Berlim Oriental. Vendo essa situação se tornando constante, o governo da Alemanha Oriental, a República Democrática da Alemanha, na época liderada por Walter Ulbricht, pediu permissão ao governo da União Soviética, no período já dominado por Nikita Khrushchev, este que assumiu o governo soviético após a morte de Stalin, para que se criasse uma fronteira dentro da própria Berlim. Esse pedido foi prontamente autorizado pelo governo soviético. Então, com o passar do tempo, materiais de construção passaram a ser depositados no ambiente de fronteira, o que deixava os americanos e a população de Berlim Ocidental pensando no que poderia acontecer naquele local. Até que na madrugada de 13 de agosto de 1961 começa a construção do que se tornaria conhecido como Muro de Berlim. Construção esta, a princípio, feita com arame farpado. Com o passar do tempo, essa divisão de arame farpado deu lugar à construção de um muro. E este muro deu lugar à construção de um grande sistema de fronteiras, que além do muro que dividia as duas Berlins, foi construído um muro mais para dentro do território de Berlim Oriental, criação de torres de vigia, criação de um sistema de defesa entre os dois muros, ou seja, um enorme complexo de fronteira foi criado dentro de Berlim e também separando as duas Alemanhas, a famosa fronteira interna alemã. Esse sistema de fronteira estava sendo vigiado por uma tropa específica para esse tipo de serviço. E essa tropa tinha como ordem principal a famosa Ordem 101, que era bem simples. Ao ver alguém tentando fugir pela fronteira, tinha que atirar para matar. Ou seja, diversos foram os casos
em que esses vigias atiraram em pessoas tentando passar a fronteira para o lado ocidental. Tiros esses, muitas vezes, direcionados ao lado ocidental. E os guardas do lado ocidental não podiam intervir de forma alguma nessas ações. Principalmente tentar defender essas pessoas contra-atacando a tiros. Mas, quando essas pessoas conseguiam de fato atravessar a fronteira, elas eram recebidas pelos guardas do outro lado e até mesmo por tropas norte-americanas que lá estavam. Isso tanto na fronteira interna alemã, que dividia a Alemanha, quanto na fronteira dentro de Berlim. No próximo vídeo, iremos falar sobre a resistência ao Muro de Berlim e como foi criada uma forma de travessia deste muro. Então, para ser notificado sobre o nosso próximo vídeo e sobre os demais que virão em breve, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, que o YouTube irá te notificar sobre os próximos lançamentos do canal. Então, muito obrigado e até a próxima.